Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, Expiação e Arrependimento, parte 2, tradução de José Herculano Pires, lá que editora, que está no capítulo 4. Eu sou Paulo Ramos, vamos estudar o nosso livro, o Livro dos Espíritos, logo após a nossa vinheta. Allan Kardec, ele nos faz a seguinte observação. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, ou seja, cheia de erros, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. É Allan Kardec que nos faz nos lembrar, né, desse ponto tão importante, que não é somente que o espírito desencarne, que ele se torne perfeito. Mais adiante, Kardec pergunta: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Kardec ele fez essa pergunta anteriormente no outro estudo, sobre o arrependimento, se era feita no estado físico, encarnados, ou no mundo espiritual. Os espíritos respondem: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então aqui há duas situações. O espírito pode expiar as suas faltas encarnado, e na vida espiritual ele sofre as consequências morais dos atos maldosos que ele praticou contra os seus semelhantes. E são esses semelhantes que muitas das vezes já desencarnaram, é que vão cobrar justiça a ele. Todos os instantes, a todos os minutos. O espírito não dorme. Então, a todos os minutos, a todos os segundos, a todos os anos, a todos os milhares de anos que essa situação perdurar, os espíritos vão cobrar justiça a ele. Aí está o sofrimento moral do espírito que cometeu malefício, aos seus semelhantes. E na vida corpórea, ele pode vir com uma mazela, pode vir surdo, cego, uma série de doenças, porque ele passa pelas mesmas situações que criou aos seus semelhantes em outra existência. Ele solicita, muitas das vezes, passar pelo mesmo sofrimento. É a lei de Deus, é a justiça de Deus. No movimento espírita, nos centros espíritas, isso muitas das vezes não é ensinado. É ensinado até que não tem castigo, que Deus não castiga, mas Deus exige a reparação do mal cometido. Ela se cumpre aonde? Na vida corpórea. E pode também sofrer no mundo espiritual, os espíritos cobrarem justiça a ele pelos males que ele cometeu. Na Revista Espírita temos um jovem, né, que ele confessa que ele nasceu surdo em consequência do mal que ele fez aos seus pais. Ele foi um parricida, ele matou os seus pais numa outra existência. E ele confessa, ele diz: a minha anomalia, o meu problema de surdez é em função do mal que eu fiz aos meus pais. Eu os assassinei. E por isso voltei uma nova existência surdo, completamente surdo. Então temos aí um fato narrado, apresentado por Allan Kardec na Revista Espírita. Seguindo com o nosso estudo, pergunta Kardec:
O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Houve um arrependimento na existência, né, física. É suficiente? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Esse ponto é muito importante. E o mal que eu fizer, vou ter que expiar esse mal. Quando toda a nossa humanidade aqui na Terra tiver essa consciência, ninguém cometerá um mal sequer ao seu semelhante, porque ele saberá e sabe que terá que resgatar esse mal cometido. Aí está, meus amigos, uma orientação que o Espiritismo traz a todos nós. A justiça de Deus, a justiça divina. O arrependimento, ele auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Seguindo, pergunta Kardec: podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Sim, dizem os espíritos, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de pós a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito. Né? Chega ali, Deus, eu me arrependo pelo mal que eu fiz. Isso é muito fácil. É necessário o arrependimento, a expiação e o retorno sincero ao bem. E os espíritos ainda dizem: a perda de um dedo quando se presta um serviço apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Ou, às vezes as pessoas estão fazendo um bem, uma caridade, um socorro e podem sofrer algum acidente, né? A perda de um dedo, por exemplo, apaga o maior número de faltas que aquela pessoa possa ter cometido. O silício é aquele cinto cheio de espinho que se usava na Idade Média, né? Durante anos, infeccionava a pessoa e ela morria, né? Pela infecção. Tinha ali algum sacrifício em prol do bem dos seus semelhantes? Evidentemente que não, era só para ele mesmo. Ele sofria, 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 mas ele não fazia nenhum bem. Tinha algum objetivo? Tinha algum resultado, algum benefício? Não. Prestava algum serviço de bem ao seu semelhante? Não. Seguindo, pergunta Kardec: as privações voluntárias, com vista a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? E os espíritos respondem: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Kardec ele nos arremete a essa questão 720, está lá no capítulo Privações Voluntárias de Mortificações, trazendo essa informação a todos nós. Não vamos desmerecer, né, essas privações voluntárias. Às vezes a pessoa quer subir, né, fazer uma penitência, sofrer, né, subindo a escada da Penha, né, de joelhos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, tem essa escada com 365 degraus, e a pessoa sobe aquela escada de joelhos, sofre. Isso tem algum mérito aos olhos de Deus? Os espíritos informam: vá lá embaixo, continue ali embaixo e faça o bem ao seu semelhante. Ajude ao seu semelhante. E tereis maior mérito do que subir aqueles 365 degraus. Terá maior mérito fazendo o bem. Uma privação voluntária, uma penitência voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? Faça o bem e você terá maior mérito. É o que ensinam os espíritos, na questão 720 do Livro dos Espíritos. Deixo aqui embaixo, na descrição, o link para que vocês possam, né, ver ali as outras perguntas que Kardec faz aos espíritos.
acerca desse assunto. Agora, no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 1, o sacerdote, pequena conferência espírita, Kardec nos traz aqui uma orientação belíssima. É quanto a igreja falava do inferno, do castigo eterno, e olha o que Kardec ensina e o que a doutrina espírita nos ensina. Ele diz assim: ademais, eis o que diz a doutrina espírita neste particular, sobre o inferno, as penas eternas. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. Então aí Kardec começa a definir o seguinte, né? A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Então tem essa subordinação, tem esse compromisso. O espírito, para que ele possa aliviar os seus sofrimentos, ele precisa se melhorar. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. E continua. O que Deus exige para pôr termos aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforços em praticar o bem. Allan Kardec está lá no livro O que é o Espiritismo, o Sacerdote, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Está aqui embaixo na descrição o link para que você possa ver ali todo o capítulo com as orientações prestadas por Kardec pela doutrina espírita. Meus amigos, gostaram do estudo? Se gostaram, clique no sininho, assine o canal para que a gente possa continuar estudando a doutrina espírita, aprendendo a verdade, aprendendo a lei de Deus, nos tornando homens melhores, homens sinceros, honestos, ou seja, homem de bem, e obtermos assim a chave do céu e a nossa felicidade. A todos, muita paz.